Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que é, no mínimo, engenhoso. Bem engenhoso. É um artigo do blog Estrela Destra, e ele constrói todo um argumento político a partir de um único dado geográfico, sabe? Quase poético. A premissa é super intrigante. Tudo gira em torno de uma distância específica. Algo como 2.890 quilômetros. Exato. O nosso ponto de partida é o Palácio dos Leões, que é a sede do governo do Maranhão, lá em São Luís. E o que a gente quer fazer aqui é entender como o artigo usa essa simetria de mapa para defender uma tese sobre escolhas políticas e seus destinos. Certo. Ok, bora destrinchar isso. É uma largada muito inteligente, né? Porque ele ancora uma ideia que é totalmente ideológica em algo que, assim, ninguém pode discutir. Um mapa, um fato. Exato. O leitor é levado a aceitar a premissa física, a distância, e sem perceber já está dando mais credibilidade para a premissa política que vem junto. É um truque retórico clássico. E muito eficaz. Totalmente. Ele te pega com, olha que curioso esse dado, antes de entrar de cabeça no argumento. E o dado é o seguinte: o Palácio dos Leões está a esses mesmos 2.890 quilômetros de duas outras sedes de poder. Se você traça uma linha a noroeste... Chega em Caracas. Isso, no Palácio de Miraflores, na Venezuela. Agora, se você traçar outra linha a sudoeste, dá no Palácio de Lopes, em Assunção, no Paraguai. A mesma distância. A mesmíssima. E o artigo resume isso numa frase de efeito, né? 3 sedes de poder, 2 medidas idênticas, 2 destinos radicalmente opostos. A imagem que isso cria na cabeça é imediata. Com certeza. O que é fascinante aqui é essa construção. Um dado geográfico por si só não significa nada politicamente, né? Claro que não. Mas, apresentado dessa forma, ele vira o pilar de uma tese. A assimetria numérica, os 2.890 quilômetros para cada lado, cria uma sensação de equilíbrio, de uma encruzilhada perfeitamente balanceada. Entendi. O artigo está preparando o terreno para dizer que existe uma escolha clara a ser feita, com consequências igualmente claras e inevitáveis. É como colocar o leitor diante de 2 portas idênticas. Exato. E que levam a lugares completamente diferentes. E a forma como o artigo descreve o que tem atrás da primeira porta, a de Caracas, é muito, muito calculada. Ele não usa meias palavras, né? De jeito nenhum. A primeira rota, a noroeste, é apresentada como o experimento político que encapsula o destino final da esquerda radical no poder. É uma linguagem bem forte. Fortíssima! O texto descreve a Venezuela como a transformação de uma nação rica em um estado falido. Um lugar onde, nas palavras do próprio artigo, a ideologia suplantou a realidade. É uma narrativa de tragédia anunciada. Completamente. O autor argumenta que a promessa de igualdade, que teria sido feita por esse modelo político, se converteu em miséria uniforme. Nossa, miséria uniforme. Percebe a escolha das palavras? A ideia é passar a imagem de que o único tipo de igualdade que esse sistema consegue entregar é a igualdade na pobreza. É uma descrição brutal. E para amarrar tudo de volta à metáfora inicial, o texto define essa distância de 2.890 quilômetros até Miraflores como... Simbolicamente, né? Sim, como a distância entre a ordem e o colapso. É isso. Não deixa margem para interpretação. É uma visão de causa e efeito muito, muito direta. Sem dúvida. Exatamente. E analisar essa linguagem é crucial para a gente entender a estratégia do artigo. Ele apresenta uma causalidade linear, simplificada. A ideologia da esquerda radical leva inevitavelmente ao estado falido e ao colapso. Do ponto de vista da retórica, isso é poderoso porque oferece uma resposta simples para uma pergunta complexa. Claro. O texto, de forma deliberada, não abre espaço para outras variáveis, tipo o papel de sanções internacionais, a dependência histórica do petróleo, corrupção. Nada disso entra na conta? Não. Ele isola a ideologia como a única culpada. A trajetória é apresentada como um destino inescapável. Certo, então se essa é a rota da ruína garantida, como o artigo descreve, a alternativa, o que tem na direção de Assunção? Aí o artigo constrói o seu contraponto. O Paraguai é descrito como o projeto oposto, em tudo. Um país guiado por governos que o texto classifica como de orientação liberal conservadora.
E que o caminho escolhido foi o do pragmatismo econômico. Exatamente essa expressão. E o que seria esse pragmatismo econômico na visão do artigo? É a receita clássica do liberalismo, que o texto detalha, né? Estado enxuto, impostos baixos e a abertura comercial. A ideia que se vende é a de um governo que interfere o mínimo possível na economia e na vida das pessoas, acreditando que isso por si só gera prosperidade. Mas o que eu achei interessante é que o próprio artigo admite que no Paraguai ainda persistem muitos problemas. Ele não está pintando um paraíso. Isso não enfraquece um pouco essa dicotomia perfeita que ele está tentando construir? Olha, eu diria que, pelo contrário, fortalece. É mesmo? Sim, é uma jogada retórica muito astuta. Ao admitir que o Paraguai não é perfeito, o autor ganha credibilidade. Ele parece mais razoável, menos um propagandista cego, saca? Entendi. E depois de fazer essa concessão, ele apresenta o resultado principal. Um dos crescimentos econômicos mais sustentados da América do Sul. Ah, claro. Com isso, a mensagem que fica é: vejam, mesmo com todos os seus problemas, este modelo funciona e gera riqueza, enquanto o outro, que prometia o paraíso, só entregou o inferno. Faz sentido. O Paraguai, na visão do autor, vira a prova de que a confiança na sociedade civil gera dinamismo. Entendi. Então a imperfeição, na verdade, torna o argumento mais palatável? Exatamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o artigo está construindo uma parábola moderna. De um lado, o modelo de Caracas, que, na narrativa do texto, representa o controle estatal que promete segurança, igualdade, mas que acaba sufocando a liberdade e levando à miséria. E do outro? Do outro, o modelo de Assunção, que representaria a liberdade econômica, que, mesmo com suas imperfeições, suas desigualdades, libera energia da sociedade e gera crescimento. É uma oposição binária, então, sem meio termo. Um conto moral sobre duas escolhas. É isso. Ok, então o artigo desenhou esses dois extremos, o colapso e o crescimento. Agora, como ele usa isso para criticar o ponto de partida, o Maranhão? Como ele amarra essa ponta? É aí que a metáfora geográfica retorna com força total. Com os dois destinos bem estabelecidos, o foco volta para o Palácio dos Leões. A crítica central do texto é que a tradição política maranhense, ao longo de décadas, mesmo sem ser idêntica à venezuelana, escolheu um alinhamento espiritual, um jeito de pensar a política muito mais próximo de Caracas do que de Assunção. O artigo faz essa distinção, né? Ele não diz que o Maranhão é uma Venezuela em miniatura. Não, e essa nuance é importante para o argumento funcionar. O autor usa a expressão uma esquerda menos ideologicamente agressiva que a venezuelana. A crítica não é ao radicalismo, mas a algo mais. Sutil. Certo. A base dessa política, segundo o artigo, seria o paternalismo estatal, o clientelismo e a desconfiança crônica em relação ao setor privado. Vamos traduzir isso. Na prática, o que o artigo está criticando com esses termos? Na prática, o artigo está descrevendo um modelo onde o Estado se posiciona como um grande pai ou patrão da sociedade. O paternalismo é a ideia de um governo que trata o cidadão como alguém que precisa ser tutelado, e não como um agente autônomo. E o clientelismo? O clientelismo é a consequência disso. A troca de favores, de empregos, de benefícios por apoio político. Cria uma relação de dependência. E a desconfiança no setor privado seria a crença de que a iniciativa individual é, perigosa ou egoísta, e que o Estado precisa controlar tudo para garantir o bem comum. Tá. Então, na visão do autor, é um modelo que não cria um ambiente para as pessoas prosperarem por conta própria. Exato. Prefere manter todo mundo dependente do poder público. Certo. Então a crítica é um modelo que, na visão do texto, sufoca a iniciativa. E qual a consequência disso para o Maranhão, segundo o artigo, se não é o colapso total como em Caracas? O que é? Isso levanta uma questão importante, que é o coração da crítica do artigo. O resultado descrito não é um desastre cinematográfico, assim. É algo que o autor considera talvez até mais insidioso. E qual seria? A frase-chave que o artigo usa é: o Maranhão não desaba, mas também não decola. Gosto dessa imagem. E aí vem o conceito principal que ele usa para descrever essa situação, que é a estagnação como política de Estado. É uma ideia bem forte. É a ideia central. A crítica não é a uma crise aguda, mas a uma ausência crônica de progresso.
Há uma inércia que se perpetua governo após governo. Entendi. Para o autor, o potencial gigantesco do Estado nunca se realiza por causa dessas escolhas políticas. O argumento é que esse modelo paternalista cria um equilíbrio de mediocridade. Como assim? Ele evita o colapso completo distribuindo o suficiente para manter o sistema funcionando, mas ao mesmo tempo impede o desenvolvimento real, porque isso ameaçaria as relações de poder que já existem. Ah, A estagnação, portanto, não seria um acidente, seria o próprio objetivo da política praticada: manter as coisas como estão. faz sentido dentro da lógica do texto. E com isso o artigo se encaminha para o veredito final, amarrando todos os pontos. Ele faz um resumo bem direto, Bem direto. dizendo que um país sem litoral, como o Paraguai, consegue dar certo, enquanto um país com imensas riquezas como a Venezuela deu tão errado. E a culpa, segundo o texto, seria da insistência na esquerda. É o fechamento do argumento. Ele reafirma a tese inicial usando os exemplos que ele mesmo construiu. A causa do sucesso de um e do fracasso do outro é atribuída a uma única variável: a escolha ideológica. E qualquer outra complexidade? Fica de lado, para que a conclusão seja o mais clara e impactante possível. E a imagem final que ele usa é muito poderosa, voltando ao mapa. O texto diz que o Palácio dos Leões está numa encruzilhada numérica. Literalmente a mesma distância da rota da prosperidade possível e da rota da ruína garantida. É uma forma de dizer que a escolha é clara e o caminho está bem na frente. E a culpa por não seguir o caminho certo é atribuída diretamente aos governantes do Maranhão. A conclusão é taxativa. O texto acusa os ocupantes do palácio de eleição após eleição insistirem em governar olhando só para noroeste, na direção de Caracas. E ignorando o exemplo a sudoeste. Exato, em Assunção, que estaria tão próximo em quilômetros, tão distante em concepção de mundo. É uma jogada final brilhante. Ele pega aquela imagem do mapa, que parecia tão inocente no começo, E usa para martelar a conclusão. usa para martelar a conclusão política e dizer exatamente de quem é a culpa. Fica tudo amarradinho. E para dar o golpe final, o artigo termina com uma frase que apela direto para a emoção, né? Para lembrar que isso não é só teoria. Sim, o apelo final é um recurso retórico clássico. Ele diz: o povo que habita as ruas além do luxo do palácio é quem paga o preço dessa navegação cega. Navegação cega. Isso traduz toda a discussão abstrata sobre modelos econômicos para o plano da vida real das pessoas. A navegação cega dos líderes tem um preço e quem paga são os cidadãos. Isso transforma a análise numa denúncia e busca criar uma conexão emocional forte com quem está lendo, deixando um gosto de indignação. Então, para a gente resumir, o que tudo isso significa? O artigo do site Estrela Destra usa uma coincidência geográfica para construir uma narrativa muito coesa e, assim, persuasiva. Muito. Ele argumenta que o Maranhão está num ponto de decisão sindônico, com exemplos claros de sucesso e fracasso, na visão do autor, a mesma distância física. É uma peça de retórica muito bem construída, que usa um fato concreto para defender uma tese ideológica sobre os melhores caminhos para o desenvolvimento. Isso nos deixa com um pensamento para refletir que vai um pouco além do texto em si. Qual seria? O artigo apresenta uma escolha binária, uma encruzilhada com só duas direções: Caracas e Assunção. É o caminho da ruína ou o caminho do crescimento imperfeito? Certo. Isso nos leva a questionar: será que em política e economia as escolhas se resumem sempre a apenas dois caminhos opostos? Ou será que a verdadeira tarefa de governar, o verdadeiro desafio, não seria justamente criar uma terceira via, uma rota própria? Uma rota que talvez aprenda com os erros de Caracas e com os acertos de Assunção, mas sem precisar importar um modelo pronto. Uma rota que seja, enfim, a cara do lugar, e não uma cópia de um destino que fica 2.890 quilômetros de distância.